Bom dia, pessoal. Bom dia, 7 horas em ponto. Hoje é dia 26 de junho de 2025, quinta-feira. Uma quinta-feira meio com cara de dia funesto, né? Porque ontem uma articulação muito sacana entre Hugo Motta, né, que finalmente se apresentou ao país mostrando quem realmente é, e Davi Alcolumbre, que todo mundo já conhecia, portanto não há nenhuma surpresa. Essa conjuração acabou determinando uma derrota cachapante do governo ontem na Câmara e também no Senado. Na Câmara por mais de 380 votos, inclusive com a participação de 60% nesse placar de partidos que têm representação na esplanada dos ministérios, né? É um absurdo isso que aconteceu ontem, sob todos os aspectos, até porque a proposta do ministro Haddad era uma proposta que tinha como objetivo, obviamente, o objetivo primário era encontrar dinheiro para as despesas de custeio do governo, mas também havia essa questão de estabelecer um mínimo de justiça tributária no país, que é algo em que o ministro Haddad vem, enfim, insistindo, né, e com o peso, né, de toda a sua carga de conhecimentos e, enfim, o seu bom mocismo e tudo isso. Só que nada disso adiantou, porque o Congresso transformou o Brasil num país virtualmente ingovernável, né? Não há como governar com um Congresso desse que nega ao Executivo o dinheiro necessário para pagar as despesas mais elementares que um Estado mínimo de bem-estar social pode manter. Por exemplo, BPC, né, salários de professores, com o piso nacional de salários de professores, as despesas do sistema de saúde, enfim, tudo isso hoje no Brasil corre riscos, né? E algumas coisas vão começar a parar porque o governo brasileiro não tem como continuar caminhando sem essas fontes. E a ordem no Congresso é o seguinte: tirem tudo que vocês conseguirem dos pobres e dos assalariados desse país, porque rico, banqueiro, maganos, né, rentistas, donos de empresas, toda essa gente que não sabe o que é ser tributada, continua livre de ter que contribuir com esse grande condomínio chamado sociedade brasileira, né? Eu vou mostrar hoje para vocês aqui algo, porque não é possível atribuir essa derrota apenas a uma articulação sacana de adversários abrigados dentro do governo Lula. O próprio governo Lula está dando demonstrações de fraqueza, de falta de força. E aqui eu vou ler para vocês hoje, aqui relembrando, alguns trechos do Maquiavel, do Príncipe do Maquiavel, sobre as tropas mercenárias, que é exatamente disso que se trata. O presidente Lula tem hoje como sua base de sustentação uma tropa de vagabundos, oportunistas e mercenários. E eu vou ler para vocês aqui o que o Maquiavel recomendava, né, 500 anos atrás, para os Médici lá na Itália, sobre tropas mercenárias, que é disso que trata. Enfim, estabelecer uma base de coalizão sobre, né, essa qualidade de material só vai provocar desgraça. É o que está acontecendo hoje. Pode encher o rabo desses deputados de dinheiro. Não adianta. São mercenários que estão ali não para pensar no bem-estar do país, muito menos para provocar a sensação de conforto ao governo. Estão ali para encher as burras de dinheiro. E o governo faz o quê? O governo paga. O governo cria essa caterva. É o governo que alimenta essa relação. E aí você diz assim para mim, mas tá bom, mas não há como governar de outra forma. Talvez já não haja mais. Mas se o Maquiavel tivesse sido lido lá para trás, se o presidente tivesse se ocupado um pouco menos do seu bom mocismo, né, de fazer uma política de cooptação, talvez isso não tivesse acontecido. Agora, nós temos aí até o fim de 2026, sob a batuta do governo Lula, que é um governo ao qual a gente deve sim, todos os agradecimentos por ter nos livrado da ameaça iminente do fascismo, mas a gente tem que estar atento para o fato de que lá no horizonte está exatamente isso, é a reemergência, né, o reemergir do fascismo, né, por conta do enfraquecimento do governo provocado por seus próprios aliados, tá? Muita gente reclamou ontem, muita gente, estou falando entre os partidos que realmente dão sustentação ao governo, no PSOL, no PT, no PDT, né, muita gente reclamou ontem da traição e com muita razão. Mas ficou mesmo a sensação de que a governabilidade do Brasil está completamente comprometida para os próximos anos. Alex, bom dia, meu caro. Bom dia para você. Quero dar bom dia para o meu querido Alex aqui. Hoje nós temos menos frio em São Paulo. O Alex sofreu um pouco menos na vinda dele aqui para o trabalho, né, Alex? Cheguei aqui hoje, ele estava de camiseta nesse frio, fazendo 12 graus em São Paulo, sensação térmica de 11. Fala, Alex, como é que foi a sua noite? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade.
Hoje tá mais calor, né? Eu cheguei de blusa de frio, porém, eu já tô de socialzinha pra combinar com o programa. E é isso. Bom dia, comunidade. Como você está, Panuso? Tudo beleza. No campo dos esportes nós temos alguma boa notícia? Porque eu não quero um programa hoje só de lamentação, não, sabe? Assim, as pessoas têm o direito de acordar, sair da cama, Alex, e ter alguma alegria. Dá uma alegria para nós aí. Fala alguma coisa boa que aconteceu no mundo do futebol. Perfeito, vamos lá. Então, ontem o Fluminense conseguiu a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes, nesse empate com o Mamelodi Sundowns, e vai pegar nada mais, nada menos que a Inter de Milão, que ganha de 2-0 do River Plate e se classificou em primeiro. Moleza, né? Sim, molezinha. O Multirrey Panuso ganha de 4-0 do Urawa Reds e vai pegar agora na próxima fase. Eu vou verificar ainda. Porém, o Borussia Dortmund ganhou de 1-0 do Uzan e vai pegar também o River... Perdão. Hoje tá meio complicado. Mas é isso, Panuso. Hoje teremos Juventus e Manchester City. Al-Ahly e Casablanca e Al-Ain. Lembrando que esses dois clubes estão eliminados. O Al-Hilal vai jogar com o Pachuca do México e o Red Bull Salzburg vai jogar com o Real Madrid, Panuso. Beleza. Olha, os 4 times brasileiros seguem aí, então, né? Isso, os 4 times brasileiros se classificaram. Apenas os times argentinos que foram eliminados. O Boca Juniors foi eliminado e o River Plate foi eliminado ontem. A gente não vai chorar por isso não, né, Alex? Oi? A gente não vai chorar por isso não, né? Não. Lembrando que o Palmeiras vai ter um confronto brasileiro que é entre Botafogo e Palmeiras. Então a gente já tem um clube brasileiro classificado para as quartas de finais. O complicado para nós é que o Flamengo tem o Bayern de Munique e o Fluminense tem a Inter de Milão. Então vai ser um pouco complicado para esses times brasileiros para passar para a próxima fase, porém nada é impossível, né? Vamos ver. O futebol é o reino do imponderável, né? Sim. Agora, me conta uma coisa, nós tivemos aí, né, o caso de racismo aí nesse campeonato da FIFA, mas nós tivemos um caso anterior ainda. Qual foi? Me lembra aqui, porque é tanta recorrência que até me esqueço, Alex. Lembra foi do Damian Bobadilla contra o Miguel Navarro do Talleres. Isso, o que foi mesmo a agressão? Então, o Navarro acusou o Bobadilla de ter acusado o jogador venezuelano morto de fome. Nisso, o Bobadilla, que é o paraguaio, ele assumiu que tinha falado essa fala xenofóbica. E ontem, Panuso, teve uma atualização do caso. A Conmebol multou em $15 mil, R$83 mil na cotação atual, o jogador. Nisso esse valor vai ser descontado da premiação do clube ou do direito de imagem do jogador. Lembrando que a Polícia Civil indiciou o jogador, pode chegar a 2 a 5 anos de punição e a Conmebol pode ter outras medidas punitivas pro Bobadilla. É o início, né, Panuso? Bobadilla é um bobão, né? O nome dele tá bem certinho. Mas olha, me causa espanto, Alex, você vê o quanto essas punições são irrelevantes, sabe? $15 mil e nada mais, o time não perde nada, não perde ponto, não fica impedido, a torcida organizada pode entrar no estádio, quer dizer, na verdade não há punição nenhuma, porque $15 mil nem é dinheiro no mundo do futebol, é dinheiro de esmola, né? Sim. Isso é verdade, Panuso. Lembrando que ainda tem outras punições que podem ser realizadas, porém essa punição foi bem abaixo por conta do episódio, pela fala infeliz que o Bobadilla falou pro Navarro. Nisso a gente fica esperando uma punição mais severa pro jogador. Então vamos tirar o nosso burrinho do sol aí, porque ele vai se queimar, né? Esperando que essas federações, Conmebol, FIFA, ajam de forma proativa mesmo, no sentido de tentar eliminar, né, esse ranço multissecular que é o racismo nessa seara, que é uma seara democrática, a seara do futebol. Mas, infelizmente, as coisas não são como a gente gostaria de ver. Mais alguma coisa para hoje, Alex? Apenas isso mesmo, Panuso. Muito bom, gente. Está aí nosso querido companheiro Alex Amorim, que é o nosso coach aqui de esportes, aqui de futebol. Porque eu lembro para vocês que eu não entendo nada, eu nunca curti o futebol, estou fazendo isso aqui agora porque vocês aí estão me pedindo para falar alguma coisa sobre futebol, tá bom? Então vamos tocar, gente? Vamos lá? Eu queria mostrar para vocês, primeiro de tudo, a previsão da meteorologia. Olha só, o frio continua, já é um pouco mais suave, né? No Brasil. Embora lá no sul também ainda haja hoje uma série de alertas aí de queda da temperatura que se estendem lá de Rio Grande, né, no sudoeste, no sudeste do Rio Grande do Sul, até
a divisa do Brasil com o Paraguai, lá no Mato Grosso do Sul. Então, vou começar aqui pelos avisos meteorológicos, como a gente faz sempre. Olha, aqui nem vou me deter a situação lá no norte do país. Nós temos na Calha Norte 2 avisos de chuvarada, um atingindo boa parte do Amapá e outro no sudoeste do Amazonas. Mas o que importa mesmo está aqui no sul do Brasil, olha, por quê? Porque, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alertas de geada, de tempo frio, de queda da temperatura e a queda severa. Olha, vocês podem ver que aqui nesse aviso aqui do Instituto Nacional de Meteorologia tem até aí um floco de neve. Não significa que vai no Mato Grosso, tá? Nem no interior de São Paulo. Mas significa que a temperatura média vai ficar 5 graus abaixo da média para temporada, né? E o friozinho vai continuar. Hoje de manhã, quando eu saí da minha casa às 5 da manhã, os termômetros estavam marcando 12 graus com a sensação térmica de ontem. Estava realmente frio, mas estava muito menos frio do que ontem, porque ontem as temperaturas chegaram a 5, 6 graus aqui em São Paulo, né? E chegaram muito abaixo disso em cidades do sul. Dito isto, então vocês estão vendo aqui, não vou nem detalhar esses alertas aqui, olha, tem alerta de queda de temperatura e de geada para todos os gostos aqui entre o sul do Brasil e os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? Chegando até o Rio de Janeiro, como você pode ver aqui, olha, nessa faixinha amarela aqui, tá? Em todos esses lugares a temperatura vai ficar abaixo da média. E agora eu vou mostrar para vocês como é que vão ficar essas temperaturas. Olha, hoje de manhã, a previsão aqui é a seguinte, olha, em Porto Alegre mínima de 8, máxima de 16, portanto os gaúchos ainda vão continuar andando de casacão pela rua, né? Em Florianópolis, 12 graus de temperatura mínima e 20 graus de máxima. Já dá até para pegar uma prainha. Aliás, a água lá em Florianópolis é gelada, né? Mas os surfistas adoram, né? Vamos lá. Florianópolis, então, 20 graus de máxima, 12 de mínima. Depois nós temos aqui Curitiba, com 5 graus, ainda bastante frio lá no Paraná, de mínima. Temperatura que vai a 19 graus ao longo do dia. E aqui em São Paulo, mínima de 9 graus, portanto, mais ou menos 4, 5 graus a mais do que ontem, mas ainda assim muito frio. Só que hoje vai ter calor. À tarde a gente vai tirar essas blusas aqui, porque a temperatura vai chegar a 25 graus. Lá no Rio de Janeiro, uma temperatura atípica também para os cariocas, 11 graus de mínima, mais uma máxima digna do verão, 30 graus Celsius aqui, né? Em Vitória, a temperatura já está dentro o espectro lá está dentro do mais ou menos normal, máxima de 27, mínima de 19. Em Belo Horizonte, 13 graus de mínima. Lá em Brasília, 26 graus de máxima com 14 de mínima. Em Goiânia, né, volta o calorão, que agrada tanto aos goianos, com máxima de 31, com a madrugada fresquinha de 16 graus. E aqui em Campo Grande, 30 graus de máxima e 14 graus apenas de mínima, tá? Nos demais estados do Brasil, clima de inverno, né? Clima de inverno e inverno com horas quentes ao longo do dia, tá bom? Essa é a previsão do tempo. Bom, já falamos de futebol, já falamos da meteorologia, vamos falar agora das notícias do dia, né? E as notícias do dia são absolutamente preocupantes para todo mundo que acha que a governabilidade é essencial, inclusive para a manutenção da nossa condição de democracia. Vocês estão observando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A cada dia que passa, aquela espelunca que um dia já foi considerada uma grande democracia, modelo das democracias ocidentais, vem se transformando a ponto de nos mostrar que o que havia ali de travas, que eles chamam de checks and balances, era apenas atinente à vontade dos governantes, né? Porque, na verdade, não existe nenhum sistema de travas. O presidente americano é inimputável. Ele faz o que ele quer. Ele desrespeita ordens judiciais sobejamente, como se isso não tivesse nenhum problema. E não pode ser alcançado por processo durante o mandato. Ele declara guerra, faz operações militares. A Constituição diz que o Congresso tem que autorizar, mas ele nem consulta o Congresso e está tudo bem. E o espetáculo de selvageria nas ruas lembra em tudo o que aconteceu na Alemanha a partir de 1933. Inclusive, a cada dia que passa, os agentes dessa SS do Trump ficam mais parecidos com os da SS do Hitler, né? Agora deram para sair mascarados, com balaclavas no rosto, para se esconder da população. E olha, eles têm infligido um sofrimento, parece que com gosto, sabe?
E é inacreditável a maneira debochada com que esses caras agem, muitas vezes cercados pela população que não tolera mais ver as cenas de violência contra pessoas que estão ali trabalhando. E olha, o que o Trump falava sobre os imigrantes indocumentados, que eram bandidos, que trabalhavam para quadrilhas internacionais de traficantes de fentanil e tudo mais, vai se mostrando uma mentira completa. Por quê? Porque o pessoal do ICE lá, a SS nazista do Trump, está indo prender gente em porta de escola, na porta dos tribunais de imigração. É incrível, mas o cara vai a uma corte que julga lá os processos de imigração e quando sai, estão lá os agentes do ICE esperando ele na porta para levar preso, separando mães de filhos, né? Então, são cenas de terror que a gente tem visto aí cada dia mais violentas, né? E a reprovação da população que se insurge contra isso também cada vez mais, né, grossas e evidentes no processo dos Estados Unidos, mas nada segura o Trump, tá? Inclusive, esse ditador dos Estados Unidos, esse sujeito que desrespeita essa, digamos, tradição democrática, agora deu para processar juízes, tá? Deu para processar juízes. Está processando os 15 juízes federais de um estado americano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tudo isso está no nosso noticiário hoje, no noticiário internacional aqui do Desperta ICL. Mas nós vamos começar mesmo pelas notícias do Brasil, as notícias nacionais. E as notícias aqui são muito ruins. Lamento ter que te acordar hoje, né, enquanto você toma aí o seu café, com notícias tão ruins como as que nós temos hoje para você, tá? Vou começar mostrando aqui na capa do nosso site, do iclnoticias.com.br, manchete principal. Antes dessa manchete principal, nós temos aqui, olha, isso é a melhor manchete do dia, tá? Você sabe quem é esse sujeito aí, Hugo Mota. E a nossa manchete diz tudo sem usar uma palavra que se remeta ao fato, né? Traidor do Brasil, Mota surpreende o governo com uma armadilha. Foi exatamente o que aconteceu ontem. Tem um provérbio espanhol que diz muito a respeito dessa situação, tá? Eu até procurei a autoria desse provérbio hoje porque me parecia que era uma frase de um pensador aí, 500 anos atrás, mas não é. É um provérbio popular, não tem origem certa, que é cria cuervos que te quitam los ojos. Cria corvos que eles vão arrancar os seus olhos. É exatamente o que está acontecendo. Esse cara que vai aparecer aqui, o Alex vai mostrar para vocês, é o corvo criado pelo Lula. Vamos lembrar aqui que houve a formação de uma grande aliança, né, para elevar esse sujeito, que é um estafeta do Lira, o anterior, né, cuja biografia também não recomenda, para que esse cara fosse colocado nessa cadeira ali, de onde ele pode comandar todo tipo de conjuração parlamentar contra o governo. E ele agora está dizendo a que veio, né, Hugo Mota. Hugo Mota chegou com um discurso conciliador, essa coisa toda, mas durou pouco e acabou essa fase de lua de mel. Esse cara, ontem, traiu o governo de maneira assintosa. Não tinha obrigação de ser leal ao governo, mas tinha obrigação de cumprir compromissos que foram feitos com a oposição e que ele não honrou. E parece que daqui para frente vai ser isso, porque a aproximação de 2026 começa a falar muito alto como motivação para os parlamentares. E aí, esse traidor do Brasil ajudou ontem, com a sua iniciativa, a reunir quase 400 parlamentares contra o IOF que os mais ricos iam pagar para que os mais pobres pudessem continuar tendo assistência pelo Estado, tá? Negaram ao governo isso. Não foi ao governo que negaram, foi a quem ganha o BPC, saláriozinho mínimo aí, para evitar a fome e a pobreza absoluta, foi para o Bolsa Família, né? As famílias brasileiras todas que dependem desse subsídio para a sua sobrevivência, é para essa gente que vai faltar esse dinheiro, tá? Foi por isso que esse sujeito, Hugo Mota, oligarca, filho de uma família de oligarcas lá do interior do Nordeste, foi para isso que esse cara ontem articulou uma manobra de traição vil e covarde, traindo um acordo que ele mesmo havia feito com o governo. Então vou ler para vocês aqui essa matéria, para que você possa sintonizar quem é Hugo Mota, né, e o quanto esse sujeito se apresentou agora, né, por conta da sua atuação marcadamente antigovernista. Está trabalhando lá para 2026 e está trabalhando contra o governo Lula. Matéria do Kleber Lourenço aqui no site do ICL Notícias. A decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, de pautar e colocar em votação nesta quarta-feira, de forma inesperada,
O projeto que derruba o decreto do governo federal sobre o IOF pegou o Planalto e seus aliados de surpresa e aprofundou a crise de confiança entre o comando da casa e a base governista. A manobra foi uma traição aos acordos políticos que haviam sido costurados para evitar constrangimentos ao governo em uma pauta que é considerada crucial. A derrubada do decreto do governo federal do IOF pela Câmara, em votação realizada, aprofunda a crise de confiança entre o comando e a base governista. O resultado da votação confirmou os temores do governo. Foram 383 deputados a favor da derrubada do decreto do governo, né, que instituía o IOF para os mais ricos, e somente 98 parlamentares votaram a favor da posição do governo. O apoio do Centrão foi expressivo, diz aqui a nossa reportagem, e agora o governo vai ter que contingenciar de 10 a 12 bilhões, E ontem a Gleisi já falou que talvez 2,7 bilhões tenham que ser contingenciados nas emendas parlamentares, porque o governo realmente tem dinheiro. Vamos ver onde é que isso vai parar, né? Porque o Congresso tem muito mais poder do que o Executivo agora e sequestrou o orçamento e pode tudo, como a gente viu que aconteceu no dia de ontem, né? Olha, e a nossa matéria aqui no site do CL também afirma o seguinte, olha, como se não bastasse, Hugo Motta ainda anunciou um deputado, né, cujo pensamento a gente vê pelo nome, Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, um bolsonarista radical como relator do novo projeto contra o decreto do IOF. A articulação gerou reação imediata entre governistas e surpreendeu lideranças da base. O deputado Lindbergh Faria manteve contato com o presidente da Câmara por volta das 20 horas, antes da votação, diz o seguinte, fui surpreendido depois com a publicação feita pelo Motta anunciando a votação pela internet. Ninguém esperava isso, tá? Até agora, os articuladores do governo estão tentando entender o que foi que motivou essa história toda. A deputada Sâmia Bonfim classificou a atitude como uma quebra de acordo clara. Segundo ela, Hugo Motta havia informado aos líderes partidários que durante a semana de sessões remotas, apenas projetos consensuais seriam votados. Por quê? Gente, os deputados que não trabalharam absolutamente nada, né, ao longo do semestre, estavam todos de folga, estavam lá nas suas bases. Assim, o pessoal do Nordeste estava aproveitando São João, né? Uma festa que antigamente durava um dia, que agora dura o mês inteiro, e aí o Congresso para essa coisa toda. Mas hoje você tem meios para mitigar essa coisa, e você não precisa reunir fisicamente todo mundo no mesmo lugar, que é o plenário lá em Brasília, você pode fazer sessões à distância, e foi o que aconteceu ontem. Eles votaram sem estar no ambiente lá de Brasília, o que inclusive dificulta muitas articulações do governo, né? E eu quero mostrar para vocês agora algumas das reações, começando aqui, eu busquei aqui uma série de manifestações, eu quero começar, Alex, pelo vídeo do Lindbergh, né? Que o Lindbergh é líder e a palavra dele tem um peso institucional. Então vamos ver o que disse o deputado Lindbergh Faria. Põe para a gente, Alex, por favor. Sabe o que vai acontecer agora, pessoal? A questão é muito concreta. A derrubada desse decreto de IOF significa contingenciamento imediato de 12 bilhões a mais. Já havia tido um contingenciamento de 20, um bloqueio de 10. Novamente estão querendo colocar a conta dos mais pobres. O que é que nós vamos cortar? Programa social, cortar da educação, cortar da saúde, cortar do Minha Casa Minha Vida. Viu? É exatamente isso, cortar dos mais pobres. De onde vai tirar o dinheiro? O dinheiro, por favor, Alex, aqui o meu retorno, corta para mim, por favor. Eu até me perdi aqui, ó, que eu ia falar. A deputada Fernanda Melchiona foi outra que se apresentou ontem para criticar, né? Muito indignada com essa coisa toda que aconteceu lá e vamos mostrar para vocês qual foi a reação dela. Por favor, Alex. Então, gente, nessa semana super esvaziada, que não tem, na prática, sessões presenciais em Brasília, já que é feriado em várias capitais, em função das festas de São João, que tinha uma pauta tranquila, foi publicado ontem à noite, uma nova pauta, de forma unilateral, pelo presidente Hugo Motta, colocando na pauta o PDL que revoga, na prática, a medida de taxação do IOF que garante uma tributação maior para os mais ricos, ou para os super ricos, e ao mesmo tempo, é óbvio, esses que sempre querem manter a lógica do arcabouço fiscal querem repassar a conta por as costas dos trabalhadores, para limitação de ampliação de programas sociais, para limitação
orçamentária de programas importantes para reduzir desigualdade e garantir os direitos do povo brasileiro. É inacreditável, é um absurdo, é um tapetão. Nós estamos denunciando essa medida e a inclusão na pauta de um PDL que tem uma maioria entre centrão e extrema-direita para revogar, né, as tarifas mais altas para os super ricos. Pois é, quem espera, né, que esses caras, cercados de lobbies por todos os lados, um dia ajudem a sociedade, né, com a conta das coisas. Olha, por exemplo, porque o cara não paga imposto, mas a Mercedes dele, né, o Land Rover deles, passa por uma estrada asfaltada por dinheiro que foi tirado do salário do pobre coitado do trabalhador com registro em carteira, porque esse paga imposto, esse não consegue fugir, não pode nem sonegar, porque já vem o salário dele com imposto descontado lá na fonte, né? Então, esse não vai pagar nunca imposto no Brasil, porque o Brasil é um país de oligarcas, é isso aí. Eles têm lobby parlamentar, eles mandam nessa caterva parlamentar que compõe o pior congresso de todos os tempos, tá? Bom, nós já vimos aí a Fernanda Melchiona, vamos ver a Sâmia Bonfim agora, que foi o que ela falou. Desculpa, a Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário. Põe para nós, Alex, por favor. Mas o mais impactante para mim é que essa votação, que a gente tem resistido muito a que viesse a acontecer, sem nenhuma previsão, foi agendada de ontem para hoje, quando os parlamentares estão nos estados por conta de agendas diferenciadas, porque houve um pré-acordo de votação remota. Ora, num período e num dia de votação remota, qual era a necessidade de pautar isso? Obviamente que a maioria já está estabelecida. Eu votei por aqui, mas não estou satisfeita com uma votação que gostaria de ter acompanhado lá, que teria acompanhado justamente para fazer a minha resistência em loco. Estou em roteiro, aqui no sul do Rio Grande do Sul, porque isso foi pactuado dentro da Câmara, a votação aconteceu, tem meu voto não, sigo na luta e estou dizendo uma coisa para vocês, para defender a população, os ricos têm que pagar impostos, para que a classe média, os pobres, o povo brasileiro, tenha alguma folga de sustentar esse país como sempre sustentou. É o país Robin Hood ao contrário, né? Rouba dos pobres para encher o rabo dos ricos de dinheiro. Quanto mais ricos, mais dignos das benesses oficiais são esses brasileiros de uma casta seleta imune à questão tributária. Agora eu vou ler para vocês aqui a manifestação da Sâmia Bonfim, na nossa tela aí, o que ela disse ontem pelo Twitter. A Câmara vota hoje em sessão virtual e sem amplo debate a derrubada do decreto do Lula sobre o IOF, uma medida justa que taxa os ricaços em grandes operações financeiras. Sabemos como funciona a maioria dos deputados. Quando é para atacar o governo, ficam de prontidão, mas quando é para cobrar dos mais ricos, eles correm para defendê-los. Com o arcabouço fiscal, quem vai pagar a conta são os de sempre, os mais pobres, disse aqui a deputada Sâmia Bonfim. E agora eu quero colocar aqui um outro slide para vocês, com uma das manifestações lá do outro lado, da direita, né, beneficiária disso, e eu estou falando aqui da direita bolsonarista, tá? Menos importante na formação desse placar do que o centrão. Esse sim, o grande problema brasileiro, né? O Nicolas Ferreira, o que ele disse? Gente, é inacreditável como um deputado pode ter a cara de pau de aprovar um projeto assim tão safado do ponto de vista da sua concepção ideológica, né? E depois vir com uma justificativa dessas completamente falsa. Tá aqui na tela já. Grande vitória do povo, do povo no plenário da Câmara hoje. Aprovamos o projeto que revoga o IOF, imposto que encarece transações bancárias e sufoca quem gera emprego no Brasil. Aí vou perguntar para esse moleque chamado Nicolas Ferreira, quem é que gera emprego no país mesmo? O setor financeiro? Esse setor parasita que só especula com papéis, gera emprego onde? Né? Do que é que esse deputado está falando aqui? Mentira. Esse setor gera cada vez menos empregos. A única coisa que ele tem é a capacidade, o cartório lá que permite a ele manipular papéis do governo e tomar dinheiro a rodo do pobre que paga imposto. Pobre paga imposto, o governo arrecada e depois entrega para os banqueiros, né? Enfim, aqui diz o Nicolas, olha, dissemos não há mais esse peso injusto no bolso dos brasileiros, defendemos quem produz. Aham, muito mesmo, viu? Olha, antes de continuar aqui a leitura do noticiário para vocês, que é o objetivo desse programa, eu vou recorrer um pouquinho à história, né? E talvez o tutorial de política mais antigo
né? E até hoje muito atual, foi escrito por Nicolau Maquiavel para os Médici lá na Itália, com uma série de aconselhamentos sobre como é que o príncipe deveria lidar com certos antagonismos na composição das forças políticas do reino. Naquele tempo, né, as democracias não existiam ainda, mas existia uma correlação de força que era estabelecida normalmente pelo poder militar ou pelo poder religioso. E com relação ao poder militar, o Maquiavel, que eu repito, é atual até hoje, construiu um sistema de pensamentos a respeito do qual o governo Lula deveria estar mais atento. Sabe por quê? O Fernando Henrique Cardoso era bom nesse negócio, porque ele lia o Max Weber, e o Max Weber falava que há dois tipos de ética, né? Uma ética que é a ética da responsabilidade, a ética da política, a outra é a ética do cidadão, que elas são diferentes. Não dá para fazer política governando só com bondades. Não dá para ser bonzinho com todo mundo, né? Então ele falava, olha, faça o mal todo de uma vez, o bem você faz aos pouquinhos. E eu não estou propondo isso, mas eu quero dizer para vocês que ele tinha severíssimas restrições e no seu aconselhamento para os príncipes, ele recomendava sempre que houvesse uma força militar que não fosse mercenária. Nós vamos trazer isso como metáfora para os dias de hoje, atualizar aqui com a situação do Brasil, porque a comparação que eu quero fazer é desse exército mercenário parlamentar que o governo atual alocou como base parlamentar e o quanto isso é ineficiente baseado na leitura aqui do Maquiavel. Põe para mim esse primeiro slide no ar, fazendo favor. Olha aí, ó. As mercenárias, as forças mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosas. E se alguém tem o seu Estado apoiado nas tropas mercenárias, jamais estará firme e seguro, porque elas são desunidas, ambiciosas, indisciplinadas, infiéis. Galharda entre os amigos, vis entre os inimigos, não tem temor a Deus e não tem fé nos homens. Ou seja, não confie a força política do seu reino a soldados de aluguel, que é exatamente o que esse governo fez. Vamos mais aqui um pouquinho de Maquiavel para vocês. A razão disso é que essas forças, não têm outro amor nem outra razão que as mantenha no campo, a não ser um pouco de soldo, o qual não é suficiente para fazer com que queiram morrer por ti. Não é exatamente o que a gente está vendo hoje aqui no campo, na seara política congressual? Querem muito ter os seus soldados enquanto não estás em guerra, mas quando essa surge, querem fugir ou ir embora. Quer dizer, o cara recebe o que recebe, mas não vai morrer de amores pelo príncipe. Ele está ali para defender o seu larjan, o seu soldo, né? É a isso que se refere o Maquiavel. E aí ele aconselha aqui, olha, um príncipe que não entende de tropas, além de outros prejuízos referidos, sofre aquele de não poder ser estimado pelos seus soldados e nem poder neles confiar. Tá? Outra metáfora boa. Atenção, Lula, leia O Príncipe do Maquiavel. Não desviar um momento sequer seu pensamento do exercício da guerra, ou seja, concentrar-se naquilo que é o problema em si, né? Transpondo isso aqui do mundo militar para o mundo da política, então nós temos aqui um retrato perfeito da situação hoje do Brasil na fala de 500 anos do Maquiavel. Ele diz aqui também, olha, as forças impróprias são aquelas que se constituem, as forças próprias, aliás, as forças próprias. Quais são as forças próprias? Aquelas que se constituem de súditos, de cidadão ou de criaturas tuas. Sem ter armas próprias, nenhum principado está seguro. Foi o que disse o príncipe Maquiavel numa lição que poderia muito bem ser entendida pelo atual governo, tá bom? Dito isso, vamos sair da história e voltar para o jornalismo, porque o nosso compromisso aqui é com o dia de hoje, né? E o dia de hoje é um dia de reflexão sobre isso. Por que foi que aconteceu essa derrota? Vamos procurar uma explicação nos artigos de opinião e de análise hoje, que foram feitos aí ao longo do dia, né? Desde que ontem à noite aconteceu esse resultado catastrófico para o governo. Começando aqui por uma matéria do G1, em que atribui a derrota do Planalto ao resultado de uma união inédita no governo Lula entre presidentes da Câmara e do Senado. Ou seja, uma conjuração, uma conspiração mesmo. O texto diz o seguinte: integrantes do próprio Palácio do Planalto avaliam que a derrota expressiva desta quarta-feira no Congresso, com a derrubada de decreto do IOF, foi o resultado de uma articulação inédita no governo Lula entre os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. A sintonia entre os dois surpreendeu o governo logo pela manhã da quarta-feira ontem, quando surgiram sinais de que o Senado votaria a queda do decreto ainda na mesma noite que a Câmara. Então, houve de fato uma associação, porque assim que a Câmara
cristalizou esse resultado, o Alcolumbre mandou votar no Senado. E lá foi por muito pouco que passou. Um único voto. Foi 41 votos a favor da derrubada do decreto, né? E, enfim, esse voto fez uma enorme diferença porque consagrou essa derrota, né? Prossegue aqui o texto do G1. A avaliação do governo é de que a união entre Câmara e Senado fortalece o Legislativo não apenas nas negociações com o Planalto, mas também diante do Supremo Tribunal Federal. E aqui nós não temos uma implicância só no dia a dia da administração, nós temos uma implicação institucional aqui, né? Vamos lá. Por quê? Tanto é que Mota e Alcolumbre querem comparecer juntos à audiência com o ministro Flávio Dino do Supremo sobre a liberação das emendas parlamentares, que é o que importa mesmo para essa gente. Nos 2 primeiros anos de mandato, Lula se beneficiou da rivalidade entre o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para conter as pautas incômodas. Dessa vez, por exemplo, sem esse contraponto, o Planalto ficou isolado. Foi a primeira vez em 3 décadas, olha só, esse dado é super importante, tá? Desde 1992 que o Congresso não derruba um decreto presidencial, tá? Desde 1992. Então vamos lá, foi a primeira vez em 3 décadas que um decreto presidencial foi derrubado pelo Congresso. Nos bastidores, o governo reconhece ainda outros fatores que pesaram para a derrota. Quais foram? A queda nas pesquisas, as dificuldades que o Lula está tendo de se fazer reconhecer pela opinião pública, né? E aí isso coloca em linha o cenário para 2026, né? A insatisfação generalizada com a demora na liberação das emendas parlamentares. Dinheiro, grana, porque esse Congresso é viciado em dinheiro. O dinheiro é o fentanil do Congresso brasileiro, né? Então é isso, essa análise não foi só o cenário de 2026, mas foi também o cenário aqui das emendas em 2025, tá? E dando seguimento aqui, eu quero mostrar para vocês como é que foi a composição da votação de ontem, tá? Está aqui na nossa manchete, no site do ICL Notícias. Mais de 60%, eu vou logo fazer uma aproximação aqui, 2/3, né, dos votos que aprovaram, né, esse placar de 383 votos aí, vieram de onde? Para derrubar o IOF. Vieram de partidos que têm ministérios na esplanada. Eu vou dizer para vocês, se eu fosse o presidente da República, hoje mesmo, não ficava um na esplanada, tá? Olha, PSD quer trair o governo? Beleza, vá trair o governo como oposição no Congresso. Republicanos, quer trair o governo? Beleza, volte para a esplanada e fique lá à míngua, né? Já tem as emendas impositivas. Eles nem precisam desses ministérios se não quiserem. Mas vamos ver como é que se constituiu essa enorme maioria sólida de quase 400 votos contra o governo. A derrubada do decreto presidencial que reajustava o imposto sobre operações financeiras no plenário da Câmara evidenciou a falta de apoio do governo no Congresso. Ao todo, foram 383 votos favoráveis à anulação do texto editado pelo Planalto e desses votos, 241 partiram de apenas 7 partidos. Quais são? Legendas que ocupam ministérios no governo Lula. O dado que representa 62,9%, 63% dos votos sim, portanto, vamos aproximar aqui 2/3 dos votos, né? E escancara a fragilidade da base aliada e a dificuldade do Executivo em exercer controle sobre as legendas que formalmente compõem a coalizão governista. A atual composição ministerial inclui União Brasil, MDB e PSD. Deus me livre de depender de gente dessas siglas, né? Ainda bem que o mundo dos humanos é diferente do mundo dos políticos. Mas, de certa forma, ele também nos afeta, porque isso aqui vai trazer para o país um ambiente de muita incerteza. Prossigo aqui com a leitura da matéria. Esses partidos, embora estejam à frente de estruturas estratégicas na administração federal, não demonstram nenhuma fidelidade ao governo durante essa votação. E a debandada de votos indica que a ocupação de cargos na esplanada não tem garantido a esperada reciprocidade legislativa. E aqui nós estamos tratando só da participação desses partidos de aluguel na base parlamentar do governo, que, aliás, é uma escolha deste governo, né? Mas vamos ver como é que eles votaram. Olha só, o União Brasil tem 3 ministérios do governo. Ele deu 58 votos para derrubar o decreto do governo. O MDB também tem 3 ministérios, 41 votos contra o governo. PSD, 3 ministérios também, sabe? E o PSD é um caso mais clássico do que os outros aqui, porque nós temos o Kassab, que é o presidente do partido, o todo-poderoso presidente do PSD, fazendo aqui já, né, uma promessa de casamento
para o Tarcísio, já se antecipando, vai se colocar na eleição contra o PT e contra o campo progressista, tá? Então o PSD tem 3 ministérios, 27 parlamentares votaram contra o governo, o PP tem um ministério, 48 votos contra, o Republicanos também tem um ministério, deu 42 votos contra, o PSB tem 2 ministérios, 9 parlamentares votaram contra, o PDT tem um ministério e deu 16 votos para a oposição, tá? Juntas, essas 7 siglas governistas somaram mais votos favoráveis ao projeto do que toda a oposição tradicional, incluindo o PL e o Novo. Quer dizer que se deixasse o PL mais o Novo isolados, o governo ganhava a parada, né? Mas como o governo não vai pressionar, vai manter essa caterva no seu ministério, eles sabem disso, não tem problema nenhum para eles, né? Ó, o Partido Liberal, que é a maior legenda da oposição, liderou individualmente com 88 votos favoráveis à derrubada do decreto do governo. Mas a amplitude dos votos pró-derrubada entre os partidos governistas foi ainda mais impactante. Quem se opôs aqui, né? Partidos da base programática do governo, como PT, PCdoB, PSOL e Rede, mantiveram a posição firme e contrária à proposta da derrubada do IOF. Entre eles, houve orientação expressa do Palácio do Planalto, que foi seguida por praticamente todos os parlamentares. Ainda assim, a fidelidade dos partidos ideologicamente próximos ao governo não foi suficiente, como se viu, para barrar a articulação da oposição e as dissidências internas, né, massivas. A crise de articulação política ganhou contornos ainda mais evidentes nas horas que antecederam a votação. Parlamentares relataram a falta de mobilização do governo e a ausência de coordenação para reaglutinar os votos. Parlamentares relataram também que integrantes do próprio governo admitiram que houve um erro de cálculo na avaliação da base, subestimando a capacidade de mobilização da oposição e a independência dos partidos que se dizem aliados. No caso do PSB, que detém 2 pastas ministeriais e integra o núcleo histórico da Frente Ampla que elegeu Lula, houve divisão de votos. Foi interpretado como mais um sinal de desgaste e perda de capacidade de comando político por parte do Palácio do Planalto. A ausência de punição para parlamentares infiéis em votações anteriores também pode ter contribuído para a sensação de liberdade de atuação entre os deputados desse partido. Eu já falei, se fosse o Lula, hoje mesmo botava aquela caneta para funcionar e começava a mostrar para essa gente com quantos paus faz uma canoa, porque o poder envolve um jogo de pressões. E não adianta pensar, repito, que somente enfiar dinheiro no rabo dos parlamentares vai criar uma situação de conforto para o governo. Não. O que adianta manter esses parasitas impostos tão importantes, gerindo orçamentos milionários, se no momento em que o país precisa deles, eles resolvem se aliar aos lobbies e fazer o que fizeram, né? Muito bem. Vamos passar aqui para a próxima análise. É uma análise da Letícia Casado, do UOL. Ela está falando que a derrubada do IOF vai escalar a tensão, isolar o governo e, né, pauta aliança para 2026. Eu, ao contrário, acho que isso é produto já das articulações para 2026. As articulações são causa e não consequência. Mas vamos ver aqui a análise do UOL. A decisão do Congresso de derrubar o decreto do IOF aumenta a tensão na relação com o Palácio do Planalto, retrata o isolamento cada vez maior do governo e mostra o caminho de aliança para a disputa presidencial de 2026. Para além da questão envolvendo o aumento dos impostos, os parlamentares levaram em conta o enfraquecimento da gestão Lula a um ano da próxima campanha presidencial. Ela conta aqui de novo que de 513 deputados, 383 votaram pela derrubada do decreto que aumenta o IOF, ou seja, os parlamentares da base decidiram ir contra a medida considerada crucial pela equipe econômica. É a análise que faz aqui o UOL, né? E aí, gente, aí nós temos mais uma notícia tenebrosa para começar o dia de hoje, né? Nossa quinta-feira, né? Para começar o caminhar em direção ao fim de semana, que foi a aprovação pelo Senado, referendando ao que já havia acontecido na Câmara, do texto base daquele projeto que aumentou o número de parlamentares de 513 para 531. Serão 18 almas a mais no Congresso a partir da próxima eleição. E a proposta foi aprovada com 41 votos a favor, mínimo necessário, e 33 votos contrários. Então, se um senador tivesse mudado de ideia, o resultado lá teria sido muito diferente no Senado. Essa história de colocar mais 18 parasitas lá em Brasília teria sido arquivada. Quero lembrar aqui, no entanto, que foi o Supremo Tribunal Federal quem estabeleceu um prazo para que houvesse esse ajuste, né? Então,
para não cortar vagas de estados que têm uma representação menor, os parlamentares decidiram aumentar as bancadas para proporcionalmente corrigir distorções na nossa representatividade. A Thaís Oliveira, da Folha Press, nos conta o seguinte: o plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira o texto base do projeto de lei complementar que aumenta o número de deputados de 513 para 531. A proposta foi aprovada por 41 votos a 33 do Senado, eu lembro aqui, exatamente o mínimo necessário. Os senadores ainda analisam destaques que podem mudar alguns pontos desse texto. Minutos antes da votação, os senadores ainda contavam votos e afirmavam que a casa estava dividida e consideravam imprevisível o resultado do placar. A dificuldade de aprovação ficou nítida a partir da aprovação do requerimento de urgência. É uma espécie de teste, que o parlamento faz para saber, para antecipar minimamente como é que vai ser o resultado da votação principal que ocorre logo a seguir. A Câmara dos Deputados calcula em 65 milhões por ano o aumento dos custos com a criação das vagas, mas isso inclui somente salários, benefícios e a estrutura para 18 parlamentares. Então esse é o custo direto do parlamentar brasileiro, que é um dos mais caros do mundo, porque tem uma estrutura nababesca para dar suporte à atividade dele, normalmente atividade deletéria para o país. No caso das emendas parlamentares, a Câmara dará dois caminhos: redividir o valor entre os deputados ou elevar o teto estabelecido pela Constituição para essas verbas. E aí é que vem o problema. Vocês acham que esses deputados, altruístas como são, patriotas como são, vão abrir mão de uma fração das emendas para que outros colegas possam fazer o proselitismo político? É claro que não. Isso vai cair na sua conta, de você que paga imposto aí, tá? O plenário da Câmara dos Deputados, em uma tentativa de reduzir o desgaste político, o relator, Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí, incorporou um artigo que proíbe aumentos de despesa por conta da criação dessas 18 cadeiras. Mas eu quero lembrar que só emendas parlamentares são mais de 50 bilhões por ano. 50 bilhões por ano. E esses 18 que vão entrar aí, vão entrar com uma fração que não será menor do que as dos atuais parlamentares, Após o termômetro dado com a aprovação de urgência, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que votaria a favor, deixou a cadeira da presidência e percorreu ao plenário pedindo os votos dos colegas, Enfim, é isso que se deu ontem lá com relação a esses parlamentares, que tiveram um aumento. Vamos falar agora sobre pilantragens na política, pilantragens expressas mesmo, Você sabe que aqui em São Paulo tem um sujeito muito atrevido chamado Pavanato, que é vereador. Hoje ele é o dandy da extrema-direita aqui em São Paulo, sujeito absolutamente desrespeitoso, não respeita a população LGBT, não respeita ninguém. E se inspirou muito em alguém que virou seu conselheiro político agora e está ganhando uma grana, Fernando Holliday, aquele que não virou nada, mas, no entanto, é fundador do MBL, foi um grande disseminador de fake news, teve sucesso como vereador e, na ausência de um mandato, agora encontrou uma sinecura, que é o que está acontecendo. Por quê? Porque o Pavanato contratou a empresa do Holliday para prestar serviço por R$20 mil por mês, 20 conto por mês. E aí os caras vêm falar de estado mínimo, Porque todo pilantra que perde o emprego, todo parasita, dá um jeito de arranjar uma tetinha nova para continuar mamando no estado. Fernando Holliday? Olha aqui, Pavanato e Holliday firmam contratos cruzados, põe na tela para mim, por favor. Aí, firmam contratos cruzados com verba da Câmara de São Paulo, dobradinha para tirar do bolso do contribuinte paulistano e passar para quem um dia foi uma promessa para o campo da direita e hoje em dia está desempregado, não tem nada, Vou ler para vocês aqui o que diz a matéria do Kleber Lourenço e do Diego Feijó, que nos afirma que o vereador Lucas Pavanato, esse histriônico jovenzinho da extrema-direita paulistana, eleito com a maior votação da capital em 2024, contratou com verba pública a microempresa de Fernando Holliday, do PL, para quê? Para prestar serviço de consultoria política e legislativa. Desde janeiro de 2025, o gabinete de Pavanato tem repassado mensalmente R$20 mil, 20 pratas. A empresa FHS Bispo Consultoria é a empresa individual do Fernando Holliday. Os lançamentos aparecem como despesas classificadas como contratação de pessoa jurídica e não declaram compromissos de entrega específicos. Holliday deixou a Câmara em 2024, depois de 2 mandatos. Desde então tem se dedicado a uma faculdade de medicina e a atuação como consultor político voltado principalmente a parlamentares
conservadores e aos novatos. A relação entre Pavanato e Holliday é antiga e marcada por vínculos de hierarquia e também de política. Pavanato iniciou a sua trajetória no gabinete de Holliday em 2018 como estagiário, né? Foi promovido a assessor e posteriormente chegou ao posto de chefe de gabinete. Após sua exoneração em 2023, ele abriu uma microempresa e passou a prestar serviço ao próprio Holliday. Então é uma dobradinha, ora um paga o outro, ora o outro paga um, né? Sempre mamando na tetinha do governo. Ou seja, enquanto um ocupava um cargo eletivo, contratou o outro como consultor com verba pública e após a eleição os papéis se inverteram. Já como vereador, Pavanato passou a contratar o seu ex-chefe e padrinho político. Os dois contratos foram financiados com dinheiro público e registrados de forma oficial. Embora ambos neguem irregularidades, essa prática sugere uma troca de favores com o uso da estrutura política, da estrutura pública da Câmara. Os documentos consultados mostram que todas as notas fiscais emitidas pelas duas empresas contêm descrições genéricas. Nos registros de Holliday, por exemplo, constam como justificativas consultoria, reuniões com equipe, orientações legislativas, pesquisa de opinião. Nenhum relatório técnico ou estudo foi anexado a essas notas fiscais, dificultando a comprovação efetiva da prestação do serviço. Já nos documentos de Pavanato, os pagamentos são descritos como consultoria de marketing político e acompanhamento de redes sociais. A atuação de Holliday como consultor também se estende para fora do parlamento. Ele coordenou um curso gratuito de formação política voltado para jovens conservadores, chamado de União Conservadora. O projeto oferece aulas com professores universitários e oficinas sobre técnica legislativa e oratória. Segundo aliados próximos, essa atividade faz parte da estratégia de Holliday para fortalecer sua base política visando as eleições de 26, quando deve disputar uma cadeira de deputado federal por São Paulo. Então está feito aqui o registro, né? Mateus, primeiros teus. Mateus, primeiros teus. E assim, quando eu estiver trabalhando, eu te contrato. Quando você estiver desempregado, quando eu estiver desempregado, você me contrata. Que é uma aliança boa entre ambos, não é isso? Vamos prosseguir aqui com outras vigarices da política, muito importantes aqui para a gente saber o que é feito com o seu dinheiro, o dinheiro que você vê descontado todo mês no Olerite, né, no seu contra-cheque, e o seu dinheiro vai para a mão dessa nata da vagabundagem que usa despudoradamente em seu próprio benefício. E eu vou mostrar para vocês aqui uma matéria do Metrópolis, de ontem, essa matéria, né, para que você saiba o destino do dinheiro que você paga de imposto, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para você. Deputado manda emenda para recapear um condomínio de famoso animal. É um dos condomínios mais caros de São Paulo, tá? Esse deputado é quem? Fábio Teruel. Esse bonitão aqui, ó. Tá vendo só? E aqui uma foto do condomínio onde ele mora, um lugar em que toda casa tem uma piscina, né? São casas de luxo num dos condomínios mais caros de São Paulo. Vamos ler aqui. Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, o deputado federal paulista Fábio Teruel, do MDB, é um fenômeno nas redes sociais entre os parlamentares. No condomínio de luxo onde ele mora, em Barueri, na Grande São Paulo, porém, isso não é nada incomum. O residencial Tamboré 1. Quem mora em São Paulo sabe exatamente do que eu estou falando. É uma espécie de Beverly Hills paulista, Beverly Hills paulista, onde vivem celebridades com milhões de seguidores em seus perfis, como advogado influencer. Só gente boa aqui, ó. Deolane Bezerra, o ator Fiuk e a cantora sertaneja Simone Mendes, da antiga dupla Simone e Simaria. Ou é Simaria, não sei, não entendo nada de música sertaneja também, tá? O local abriga mansões que custam até 50 milhões de reais, 50 milhões. Tem até um castelo árabe lá dentro. Além de 4 quadras de tênis e todo tipo de comodidade num bucólico cenário que tem até 26 mil metros quadrados de mata nativa. Embora todo esse luxo fique restrito atrás dos muros, né? Portanto, inacessível a quem passa do lado de fora. 8 ruas desse condomínio ganharam recapeamento asfáltico novo no ano passado. Quem pagou? Este deputado Teruel, tá? Mandou dinheiro das emendas parlamentares dele para asfaltar o asfalto que já era bom, asfalto de gente rica, lisinho. Mas bota lá, porque é dinheiro do povo mesmo, então você pode ter um tapete na porta da sua casa se for deputado federal.
8 ruas do condomínio ganharam recapeamento novo no ano passado com dinheiro de emenda milionária de Fábio Teruel, que você já viu no destaque. As obras foram feitas com emendas PIX de 11 milhões, emendas PIX, justamente aquelas que o Flávio Dino tem combatido tanto, tá? De autoria desse parlamentar para a Prefeitura de Barueri. O lote específico com as ruas dentro do condomínio dos famosos custou 2 milhões e 200 mil reais. 2 milhões e 200 mil reais que você gastou para que os nababos moradores deste lugar aqui tivessem o tapete preto na porta das suas casas, reformado pelo contribuinte pobre deste país, que não consegue nem entrar pela portaria desses condomínios aqui. A reportagem, não são só os pobres que não conseguem entrar, tá? A reportagem do Metrópolis tentou, também não conseguiu. A reportagem tentou entrar no local para ver como ficou o serviço feito com verba pública, a entrada, porém, não foi autorizada pela administração do condomínio. Funcionários confirmaram que as obras da prefeitura terminaram no fim do ano passado e aproveitaram para reclamar que uma concessionária já andou até quebrando o asfalto novo. Portanto, o esforço do contribuinte brasileiro, porque esse Fábio Teruel possa ter lá o seu tapete preto na porta de casa, né? Em alguns lugares esse esforço já se perdeu. Mas calma, porque o mandato dele não termina agora, ano que vem ele apresenta outra emenda PIX e asfalta de novo. O plano de trabalho da prefeitura para executar a emenda afirma que o crescimento acelerado do município tem elevado o fluxo de veículos leves, pesados e o transporte coletivo, intensificando o desgaste do pavimento asfáltico, especialmente nas faixas de rolamento. Tudo conversa fiada para boi dormir, tá? Porque esse condomínio não tem trânsito de ônibus, não tem trânsito de caminhão, não tem nada. Tem trânsito de milionário lá dentro, né? De nababos, como esse deputado aí, que usa dinheiro do seu imposto para asfaltar a porta da casa dele, né? Vamos falar um pouquinho sobre a continuação dos processos aqui do golpe de Estado? Nós temos aqui essa informação, vou ler rapidamente para vocês porque o nosso tempo está acabando. Moraes mandou a PF ouvir os advogados ligados ao Bolsonaro sob contato com familiares de Cid. O que foi que aconteceu? Mauro Cid disse que o filho dele andou sendo assediado pela defesa de Bolsonaro. Vou ler aqui para vocês rapidinho. Alexandre de Moraes determinou nesta quarta que os advogados Fábio Weingarten e Paulo Bueno sejam ouvidos pela Polícia Federal. Segundo o ministro, relatos ouvidos pelo tenente-coronel Mauro Cid e familiares indicam a suposta prática de crimes de obstrução de investigação de infração penal envolvendo organização criminosa. A defesa de Cid enviou à Polícia Federal declarações e documentos que, segundo a decisão de Moraes, criam suspeitas de que os advogados procuraram familiares do tenente-coronel para conseguir informações sobre a sua colaboração premiada. Paulo Bueno é um dos advogados que compõem a equipe do Belzebu Bolsonaro no Supremo. Weingarten também auxiliava o presidente até ser demitido no mês passado. De acordo com o Cid, Weingarten, olha, o Fábio Weingarten, tá? O Goebbels do Bolsonaro, fez uma intensa tentativa de falar com a família e com o Mauro Cid, tanto por meio da filha, que é menor de idade, quanto por intermédio da esposa dele, Gabriela Ribeiro Cid, tá? Bom, gente, infelizmente meu tempo acabou, né? Deu pouco para falar sobre isso, tinha tanto para falar. Hoje eu nem tossi muito, a garganta nem secou muito, porque é tanta notícia ruim que não dá para a gente ter uma folga aqui. Mas eu quero convidar você, hoje é quinta-feira. Olha, hoje faltam quantos dias? Sexta, sábado, domingo. Faltam 3 dias contando hoje, né? Aí, 3 dias, está vendo aqui na tarjinha aqui, olha. Dia 29 de junho, domingo, o Eduardo Moreira vai fazer aquilo que já se tornou um clássico aqui do ICL, talvez o produto mais valioso do ponto de vista do saneamento das finanças de vocês aí, que nos sustentam, nos suportam e que nos prestigiam com a audiência, para que vocês consigam orientar os seus investimentos num ambiente de muita volatilidade, como está acontecendo hoje, né? E o Eduardo Moreira vai dar essa aula, é gratuita, todo mundo pode participar, explicando como é que você deve se orientar agora com relação aos seus investimentos para salvaguardar a sua poupança pessoal num momento muito crítico para o mundo, tá? Então, é domingo, às 8 horas da noite, você precisa de um convitezinho e você vai conseguir esse convite nesse link que está aqui, olha, despertaicl.com.br, e você pode também fotografar o QR Code aqui com o seu telefone celular que você vai sair na nossa página das inscrições. Você deixa lá o seu e-mail, é rapidinho, e você ganha um convite para participar dessa aula muito útil e necessária do Eduardo Moreira, tá bom? Faça isso agora enquanto você espera o N1. Eu vou dar bom dia para vocês e me despedindo já, né, preparando aqui o nosso último programa da semana na sexta-feira, porque o mundo hoje em dia ele não gira, ele capota sobre si mesmo.
Então vamos ver como é que vai ser essa sexta-feira, tá? Tchau para você, muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Você já viu, né? Falar de investimentos parece que é sempre algo muito complicado. Mas é de propósito. Porque se você entender, você começa a questionar essas aplicações. E principalmente, comece a escolher você mesmo o que é melhor para o seu dinheiro. É por isso que o Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, conhece tudo dessa área, vai dar uma aula online, gratuita, para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no domingo, dia 29 de junho, a partir das 8 da noite. Ele vai ensinar como é que esse mercado funciona. Esse é o tipo de conhecimento que te liberta de riscos. E é de graça, o que é melhor, no tanto que você pode aprender. Aula online, gratuita, e você não pode perder.